boa noite a todos. Estamos aqui, graças a Deus, né? Graças a Jesus. Mais uma vez, sempre lembramos que todos nós somos importantes na reunião. Podemos ajudar aqueles que nesse momento estão precisando mais que nós. Nós estamos aqui, o ambiente favorece, vamos mentalizar aqueles que vier no nosso pensamento. Nosso pensamento é força. A gente agradece muito pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: da reencarnação. Neste estudo, Allan Kardec nos convida a refletir sobre a justiça e a bondade divinas por meio da reencarnação. Veremos que a vida corporal não é um ponto final, mas uma etapa necessária ao progresso do espírito. Reencarnar é aprender, reparar e avançar rumo à perfeição. A alma que não alcançou a perfeição da vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência, é por sua transformação como espírito, depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, lhe é necessária a prova da vida material. Olha que coisa maravilhosa para nós. E por que tem que ser a prova da vida material? Porque nós estamos ainda ligados ao planeta Terra. Nós ainda precisamos suportar um corpo pesado. Então, no plano espiritual, nós aprendemos. Tem colônias de assistência para criança, nós vamos ver isso. O Lar de Brandina, no livro Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier. Nós vamos ver que tem lá um lugar onde as crianças são recebidas. E o interessante é que no plano espiritual, nós também vamos evoluindo. Nós vamos crescendo no plano espiritual. É a bondade de Deus, é a lei divina. E aqui nós estamos vendo o quê? Suportando a prova de uma nova existência. Por que suportando? Porque quando nós, muitas vezes, sonhamos num lugar muito bom, a gente sente aquele êxtase. A gente vê que a situação ali é leve, é sutil. Nós não sentimos o peso do corpo físico. Então, o corpo físico, ele é pesado para o espírito. Tanto é que é tanto difícil desencarnar como reencarnar. Então, é difícil. Depurando-se a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Nós não podemos esquecer que os espíritos têm que falar de acordo com o nosso conhecimento. O nosso conhecimento é essa matéria aqui, que nós estamos acostumados a lidar com ela. Porque uma vez que a gente se desliga do corpo e se a gente cumpriu, de certa forma, os compromissos assumidos, nós vamos ter uma situação melhor. Tanto é que tem muitas pessoas que tiveram experiência de quase morte e às vezes eles não querem voltar, porque eles chegaram numa situação que lá é muito melhor do que aqui. Mas existe o inverso também. Por isso que a doutrina espírita prega o quê? A nossa reforma, para a gente viver melhor aqui, para que a gente possa conquistar um lugar melhor no plano espiritual. Agora, o sofrimento do espírito é muito pior do que o sofrimento no corpo físico, porque é um sofrimento moral. Nós lemos aqui já, anteriormente. Então, o espírito, ele sofre muito mais quando ele está desencarnado, se ele não cumpriu. Por quê? Porque a lei de Deus está na consciência. Então, ele tem aquele corpo mental, ele está ligado nesse corpo mental. Não tem como ele se desvencilhar. E tem um ditado muito interessante: aonde vai o ferro, vai a ferrugem. Então, nós não podemos escapar dos nossos atos, aquilo que nós fizermos, principalmente se a gente fez para alguém. Porque quando a gente prejudica o nosso próprio corpo, o nosso veículo físico, nós vamos sofrer as consequências. Mas se eu fiz com que o outro cometesse alguma atrocidade, alguma coisa, eu sou culpado duas vezes, por ele e por mim, porque eu induzi ele nessa situação. Então é muito difícil. Então, a dona Esmeralda Bittencourt, vamos pegar uma experiência do Rio de Janeiro. Dona Esmeralda Bittencourt está num livro que chama O Santo dos Nossos Dias. A dona Esmeralda, ela foi uma condessa na França. Ela induziu o marido a desencadear a noite de São Bartolomeu. O que aconteceu? Ela reencarnou no Rio de Janeiro. Ela tinha 4 filhos. Os 4 filhos morreram de mortes trágicas.
tinha já desencarnado 3. Ela foi no Chico Xavier para receber consolo, mas olha a estrutura espiritual dela. Ela já tinha uma estrutura espiritual de compreensão, porque ela estava estudando a doutrina espírita. Quando ela estava, o Chico Xavier estava atendendo ela, o Chico Xavier pegou e falou: minha irmã, eu tenho uma notícia para a senhora. O outro filho da senhora acabou de desencarnar em Petrópolis, num acidente de carro. Era o último. Aí ela abaixou a cabeça, o Chico Xavier falou: vamos orar. Depois o Chico Xavier contou para ela quem ela tinha sido lá atrás, na França. Não demorou muito tempo, naquele tempo era mais difícil receber um telefonema do que hoje, mas demorou um pouco, um telefonema do Rio de Janeiro, dando a notícia que o rapaz estava em estado grave, mas ele já tinha desencarnado. O Chico Xavier viu na hora lá. Então ela veio suportar como mulher, e como mulher é muito mais difícil. Olha, vocês imaginam a mãe. O pai ama, mas a mãe é muito mais difícil. A mãe ama muito mais. Ela dá a vida. Imagina a situação, a dor dessa mulher ali naquela hora. Ela veio suportar essa reencarnação com uma mulher ainda que tinha uma certa posição social, mas ela já não era mais aquela pessoa importante da França. Olha só. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. O que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Aí nós vamos pegar o livro de Job, no Velho Testamento, onde ele vai falar. Olha como que a Bíblia está carregada de orientações da reencarnação para nós. Ele vai dizer o seguinte: deixando esse corpo, saindo dessa vida, a ela retornarei. Vamos pegar um outro livro de Jó, onde ele está dando uma instrução para os discípulos. Ele diz o seguinte: vocês são de ontem, mas não se lembram. Falando também da reencarnação, nós vamos pegar Jesus, o Nicodemos, nós vamos pegar Jesus ali perto do tanque de Siloé, quando tem o cego de nascença, e eles perguntam para ele quem pecou, se foi ele, ou se foi os avós, se foi os pais. Se eles perguntaram se foi ele, só podia ser numa outra reencarnação, porque ele já nasceu cego. Então, tudo tem uma razão de ser. Nós não estamos aqui passeando, nós temos um compromisso, nós estamos resgatando. Por isso que muitas vezes existem muitas diferenças. Quem conhece a doutrina espírita sabe. E como que nós vamos mudar uma pessoa que está conosco? Através do exemplo. Não adianta eu querer forçar o outro. Cada um está num grau de compreensão, cada um tem um limite de entendimento. Por isso que existem várias doutrinas e são necessárias. Cada um assimila aquilo que ele tem competência para assimilar. E que bom se a doutrina mudar ele, seja ela qual for. Porque é Deus na nossa vida. Como que Deus é bom para nós. Aí tem um livro interessante que chama A Ficha. É um homem, ele foi casado muitos anos e ele chegou num plano superior. Ele chegou lá e ele queria entrar naquele plano superior. Ele foi levado através da vibração naquele lugar. Aí o que veio atendê-lo falou: pera, primeiro nós vamos examinar a sua ficha. Hoje a gente já sabe que é computador, né? Apertou, já aparece tudo. Esse livro é bem antigo, do Chico Xavier. Estamos falando aqui de Chico Xavier. Aí o rapaz traz a ficha para ele ver, né? Aí fala o nome dele, fala que nunca teve nenhum problema de infância, nunca teve nenhuma lesão corporal grave, teve uns pais caridosos e benevolentes, ele teve uma escolaridade muito boa, ele casou-se no regime de escravização da mulher, olha só, que ele era severo, nunca aceitou a opinião dos vizinhos, era muito negligente, fazia com que a opinião dele sempre prevalecesse, e vai falando. Aí ele fala: agora nós vamos falar das dívidas. A hora que fala das dívidas, ele acorda, porque ele estava sonhando, suado. Eu preciso mudar a minha vida. Mas ele tinha uma porção de projeto. Quando ele pensa em executar o projeto, os amigos veio, ele fez uma reunião e ele desencarnou no outro dia. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade. Por isso nós devemos aproveitar a nossa oportunidade aqui na Terra, porque a gente não sabe a hora que a gente vai ser chamado. Por isso que Jesus fala do ladrão. Conserva a sua casa, porque você não sabe a hora que o ladrão vem. Qual é a sua casa? O nosso corpo material, as nossas atitudes espirituais. Qual é o objetivo da reencarnação
expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Podemos pegar aqui o Dr. Bezerra de Menezes. Ele não precisaria mais reencarnar. Veio uma ordem superior que ele não precisaria mais reencarnar e ele ia deixar a crosta terrestre, ia deixar todas as vibrações planetárias, ir para um plano muito superior. Ele pediu permissão para que ficasse na Terra, para poder auxiliar. Então o amor dele, ele já tinha superado tudo isso daí. Então o espírito, quando ele supera essa matéria que nós acabamos de comentar aqui, ele vai ocupar um outro espaço, uma outra matéria mais sutil, até que ele deixa toda essa situação material. Aí sim, aí ele é governador de galáxias, de planetas, como Jesus é o governador do planeta Terra, já superou a matéria. Mesmo assim, o espírito pode pedir para voltar à Terra. Nós vamos ver isso no livro Renúncia, onde nós vamos ver a Alcione. O amor dela por um homem fez com que ela pedisse para reencarnar. E eles aconselham muito ela, para ela não se envolver, principalmente sobre o sexo. E ela vem, Deus é tão bom, os espíritos é tão superior, que quando ela chega, ela é bem mais nova do que o rapaz, e o rapaz já era sacerdote. Mesmo assim, desperta o amor para reencontro. Acho que vocês se lembram do que eu disse aqui. O Chico Xavier disse o seguinte, que os inimigos muitas vezes vêm como familiares. Os amigos são presentes que Deus nos oferece. E o amor é um reencontro de almas. Por isso que no livro Consolador está lá sobre almas gêmeas. Porque realmente, muitas vezes, a gente encontra uma pessoa e nós não estamos falando de envolvimento físico, não. Nós estamos falando de envolvimento espiritual. A gente sente aquele prazer de estar junto, de conversar. É muito bom isso daí. É melhor do que qualquer outra relação. Só o prazer de estar perto, de ouvir a pessoa. Os pensamentos se atraem realmente. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, é um espírito puro. Olha que coisa linda, né? Qual é o sentido real da doutrina espírita? A nossa melhora, o Evangelho de Jesus. Por isso que eu adoro os livros do Chico Xavier. São livros simples, são objetivos e traz para nós informações ali que qualquer um entende. Principalmente eu, que eu não tenho cultura, eu leio ali, eu entendo o que ele está dizendo para mim. Ao passo que tem muitos livros complicadíssimos que a gente começa a ler e a gente não entende. Olha só. Então é a doutrina espírita, é a simplicidade, aquilo que Jesus trouxe para nós. Ao estudarmos a reencarnação, percebemos que cada existência é uma oportunidade preciosa de crescimento moral e espiritual. As dificuldades e experiências da vida ganham um novo sentido quando vistas como instrumentos educativos do espírito imortal. Assim, a pluralidade das existências reafirma a justiça divina e nos convida à responsabilidade sobre nossos atos e escolhas. Olha que coisa linda, que complemento para nós aqui. Por isso que nós tivemos Emmanuel falando das encarnações dele, por isso que nós vimos a reencarnação de Santos Dumont aqui, todas as encarnações dele, e que ele já tinha impregnado no corpo mental dele sobre balonismo, sobre avião, sobre uma série de coisas. Se a gente pegar a trajetória dele, nós vamos ver. Aí nós vamos pegar a trajetória de Chico Xavier. Olha só, não é qualquer um que pode ter uma trajetória que nem Chico Xavier, porque ele superou todas as barreiras. Porque ele começou lá atrás como Moisés, depois ele foi Elias, sempre trabalhando para os espíritos superiores, olha só, até chegar na época de Jesus como João Batista, e depois chegar aqui como Chico Xavier, superando tudo. Olha que coisa interessante, na reunião nossa de terça-feira surgiu aqui uma pergunta muito interessante. Se Chico Xavier foi Allan Kardec não era médium ostensivo, ele não era médium ostensivo. Como que ele reencarnou como Chico Xavier, sendo médium ostensivo de psicofonia?
Então, o perfil mudou completamente. Por quê? Porque naquele corpo mental dele está tudo arquivado ali. Aí ele vai usar de acordo com a evolução dele. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com crianças. A gente tem que direcionar a criança. Muitas vezes o pai quer que a criança seja aquilo que ele quer que ela seja, mas ela veio com um compromisso diferente. Então precisamos respeitar, porque é o espírito, é a evolução do espírito que está em jogo. E nós podemos influenciar. Todos nós que somos adultos, muitas vezes a gente vai modelar, querer modelar a pessoa. Então é sempre o exemplo que vai galgar a nossa posição superior diante de um outro, se é que pode se dizer que é superior, porque ninguém é superior a ninguém. A gente troca experiência, por isso que nós precisamos viver em sociedade. Por isso que existe a reencarnação, porque sem a reencarnação nada tem sentido. A pessoa, ele muitas vezes, por isso que precisa do dialogador e do médium de psicofonia. Porque um tem que estar bem lúcido, mediunicamente falando. Ele tem que estar ali, ele não pode se envolver. Cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E cada um faz seu pedido mental durante o passe. Com certeza nós vamos receber. Assunto da próxima semana: Justiça da Reencarnação. Só agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, reunidos aqui. E sobre a reencarnação, sobre a reunião de hoje, no livro Obras Póstumas do Kardec, ele vai falar lá que o Espírito Verdade anunciou para ele que a próxima reencarnação seria no começo do século. Tanto é que Chico Xavier reencarnou em 1910. Mas olha, tem uma psicografia de Hilário Silva. O doutor Antônio Balduí Filho, um médium excelente de Minas Gerais, recebeu uma mensagem do Hilário Silva, A Volta de Kardec. Quem quiser ver essa mensagem, entra na internet e coloca lá, A Volta de Allan Kardec, Antônio Balduí Filho. O Hilário Silva vem anunciando que o Kardec ia começar a trabalhar desde novo, queria ter uma vida muito sofrida, uma série de coisas. É a história da vida do Chico Xavier. Então, olha só, normalmente os espíritos grandiosos, eles não visam coisas materiais. A gente pode ver que é difícil ver uma benzedeira que tem dinheiro. Quando a gente vê alguma benzedeira que ela progrediu, não precisa nem acreditar na benzição dela, porque isso daí é um compromisso espiritual. Normalmente todas as benzedeiras, a vida delas é muito sofrida. E quando ela é honesta, ela não aceita dinheiro. Então, olha só. Dai de graça o que de graça recebesse. Tem um livro do Chico Xavier que chama O Livro da Esperança. Nós vamos ver ali a utilidade do dinheiro. Como que a gente deve utilizar o dinheiro. A gente tem que ser dono do dinheiro e não ele ser nosso dono. Muitas vezes nós progredimos muito materialmente, nós ficamos escravos da matéria. Tem gente que não compra nem mistura para guardar dinheiro. E depois morre e fica tudo aí. Deus deu para nós, mas para a gente compartilhar, todos nós. Mas o amor é o que a gente deve mais compartilhar. Então, a gente agradece, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, saúde, muita saúde para nós, um ano novo bom para nós, porque nós estamos no começo ainda, chegamos até aqui e a nossa trajetória é longa. Sempre com Deus, sempre com Jesus, sempre com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, mas com Jesus nós vamos vencer tudo. Ele nos abençoe. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: A Bíblia. Confidências de um Inconfidente. Tomás Antônio Gonzaga, Mariluza Moreira Vasconcelos. Contos e Apólogos. Irmão X, Chico Xavier. Entre a Terra e o Céu. André Luiz, Chico Xavier. Livro da Esperança. Emanuel, Chico Xavier. O Consolador. Emanuel, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. O Santo dos Nossos Dias. Rafael Américo Ranieri. Obras Póstumas. Allan Kardec. Renúncia. Emanuel, Chico Xavier.